Abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo de número 5. Hoje nós vamos estudar do verso 8 ao verso de número 20. Por favor. Eclesiastes, capítulo 5, do verso 8 ao verso de número 20. Um senhor, aos 85 anos, percebendo que a morte se aproximava, mandou chamar o filho mais velho para uma conversa. Quando o rapaz chegou, ele disse: filho, este relógio foi um presente que passou de seu bisavô para o seu avô, do seu avô para mim, e hoje eu quero saber, você gostaria de comprar? É de ouro e eu estou precisando de uma graninha. Algumas pessoas não precisam mais de dinheiro, mas elas ainda o amam mais do que tudo. O pastor Timothy Keller, em Deuses Falsos, um excelente livro que está no nosso boletim, pergunta: o que leva um homem a falsificar o peso dos produtos que vende? Outro a incendiar a própria casa para ter o valor do seguro. Enquanto 3/4 de nossa classe alta favorecem a fraude legalizada. Não é a necessidade real, pois a vida destas pessoas não é de forma alguma precária. O que as motiva é uma terrível impaciência com o acúmulo de riqueza, ou um anseio e um amor igualmente terrível por essas pilhas de ouro. Eu lhes pergunto, será que nós estamos livres deste amor doentio, pecaminoso pelo dinheiro? Irmãos queridos, onde está a verdadeira riqueza dos crentes? É sobre isso que vamos conversar neste texto de hoje. E para começar, eu quero ler com vocês só o verso 13. Eclesiastes 5, versículo 13, o texto inspirado pelo Espírito registra: há um mal terrível que vi debaixo do sol, riquezas acumuladas para a infelicidade do seu possuidor. Vamos orar? Espírito Santo da verdade, eis a tua palavra, e nós nos aproximamos dela, fazendo das palavras do salmista a nossa oração. Abra os nossos olhos, Espírito, e nos permita enxergar as riquezas incomparáveis de tua palavra. Nós estamos em completa dependência de tua ajuda, e nós te pedimos por isso. Em nome de Jesus e para a glória dele. Amém. Salomão não foi apenas um dos homens mais sábios de todos os tempos. O rei de Jerusalém também foi uma das pessoas mais ricas de seus dias. Para tirar a prova, leia o primeiro livro dos reis de Israel. Ali você vai encontrar castelos cobertos de ouro, um templo magnífico, jardins exuberantes
e mesas fartas para muitas pessoas. Então, sim, Salomão era sábio, Salomão era rico, e Salomão viveu em um tempo de prosperidade sem precedentes no reino de Israel. As exportações explodiam. A troca de produtos entre países só crescia. Centenas de pessoas ficavam ricas do dia para a noite, enquanto muitas outras não sabiam fazer outra coisa senão sonhar com a mesma possibilidade. E por tudo isso, é claro, um grande perigo se aproximava de Israel. Entenda, a riqueza em si não é o problema. Contudo, como tantas vezes pode se verificar na história do povo de Deus, quando a riqueza aparece, a piedade tende a desaparecer. Nos dias de Salomão, assim como nos nossos, as pessoas estavam invertendo a ordem, confundindo as coisas, se esquecendo da verdadeira riqueza. E é por isso que temos esta porção sagrada. É um alerta, por meio do qual Salomão parece estar gritando: crentes, tenham cuidado, tenham muito cuidado com o amor às riquezas. Pastor, como é que nos protegemos deste amor? O que precisamos saber sobre o assunto? Para nos ajudar, Kohelet, ou o mestre de Eclesiastes, nos alerta em primeiro lugar: faça da riqueza o seu Deus, e sua vida será cheia de insatisfação. Versos 8 e 9. O autor sagrado escreve: se você vir o pobre oprimido numa província, e vir que lhe são negados o direito e a justiça, não fique surpreso. Pois todo oficial está subordinado a alguém que ocupa posição superior. E sobre os dois há outros em posição ainda mais alta. Mesmo assim, é vantagem à nação ter um rei que a governe e que se interesse pela agricultura. O mestre vai falar acerca da insatisfação da riqueza. Antes, porém, ele trata da injustiça da riqueza. Quando vir o pobre sendo oprimido, não fique surpreso. Vejam, Salomão não nos pede uma ação. Façam alguma coisa. Ele nos pede muito mais uma reflexão realista. Não fique surpreso com a injustiça de quem está no poder. Pois todo oficial está subordinado a alguém que ocupa posição superior, e sobre os dois há outros em posição ainda mais alta. De duas, uma. Ou Salomão está falando da exploração dos superiores, ou ele está falando da rede de corrupção que atravessa todas as esferas do poder público. Seja como for, em resumo, o que ele está dizendo é: as pessoas
que mais deveriam lutar para que todos tivessem vida digna, são às vezes as mesmas pessoas que trabalham para oprimir e enriquecer. Qual é a solução, gente? Não é uma solução perfeita, mas Salomão escreve: é vantagem a nação ter um rei que a governe e que se interesse pela agricultura. Ou seja, a melhor defesa contra um governo corrupto é um governante honesto e que se interesse não só pela própria riqueza, mas pelo bem e prosperidade do povo. É difícil de encontrar, mas é possível. Mas não se esqueça de algo. O problema não é só dos governantes. Eles não são os únicos gananciosos da sociedade. Por isso Salomão continua, versos 10, 11 e 12. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Quando aumentam os bens, também aumentam os que os consomem. E que benefício trazem os bens a quem os possui, se não dar um pouco de alegria aos seus olhos? O sono do trabalhador é ameno, quer coma pouco, quer coma muito. Mas a fartura de um homem rico não lhe dá tranquilidade para dormir. Eis a insatisfação da riqueza. Quem ama o dinheiro, quem faz da riqueza o seu Deus, nunca se dá por satisfeito. Por quê? Porque a riqueza deste mundo, assim como o conhecimento, o prazer e o poder, também é rebelde, vapor, fumaça, neblina. A riqueza também é incapaz de realizar. Seu poder de satisfazer é temporário, ele não dura para sempre. A prova, segundo Salomão, é quando aumentam os bens, aumentam também aqueles que vão devorá-los. Eles não vão durar para sempre. Quem ama o dinheiro enxerga as pessoas não como alvos de sua generosidade, mas como parasitas que querem acabar com a riqueza. Além disso, nos ensina Salomão aqui, quem ama a riqueza não tem tranquilidade. As pessoas vivem em busca da riqueza pensando em ter tranquilidade. Salomão diz, não terão. Quem tem tranquilidade é o trabalhador comum, pois quer ele coma muito ou pouco, de tão cansado que chega da labuta, ele deita e dorme. Isso é uma bênção de Deus. O rico, porém, mesmo que tenha vida tranquila, deita e não consegue dormir em paz. Por quê, gente? Sei lá. Talvez seja comida demais. Talvez seja medo demais. Talvez ele viva constantemente preocupado com o futuro. Será que vai aparecer alguém para me arrancar, me roubar a riqueza que eu construí? Isso é vida. Antes de me dirigir àqueles que lutam contra o engano da riqueza,
me permitam uma palavra àqueles que servem a nossa nação, ocupando cargos ou posições públicas. Amigo, irmão em Cristo, seja você, como coloca Salomão aqui, uma vantagem para a nossa nação. De quantos políticos e servidores públicos nós podemos dizer, batendo no peito, são vantagens para a nossa nação? Sobre o topo da pirâmide, o que mais ouvimos no nosso país são escândalos de corrupção e desvios. E na base, o que por vezes vemos é lentidão, burocracia e pouco trabalho. Que assim seja em Roma, irmãos, não em Jerusalém. Que falem dos servidores incrédulos, mas que nada tenham a dizer sobre os servidores cristãos. Que sejamos uma vantagem para a nossa nação. E que você tenha entrado no poder público para servir e não para enriquecer. Foi Arnóbio, né? Só Arnóbio me ajuda. Ele merece um salário. Contudo, queridos, tenhamos cuidado. Com o que, pastor? Com expectativas surreais. Por melhor e mais honesto que seja o nosso serviço público, nós não vamos mudar tudo. E por mais honestas ou boas que pareçam ser as pessoas em quem votamos, e a gente vai passar por isso de novo esse ano, uma maravilha, nós precisamos lembrar: todos caíram de seu estado original de bondade e santidade. Todos são pecadores. A probabilidade de dar errado é gigantesca. Ah, pastor, é um balde de água fria. Não, é um balde de realismo, irmãos. E ele tem por objetivo, nesta manhã, nos fazer esperar, desejar um governo incomparavelmente melhor. Falando do Salvador, Isaías profetizou: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre todo o seu reino. Irmãos, esperemos menos dos homens. Esperemos tudo de Cristo, e nós não seremos frustrados. Voltando à luta contra o engano da riqueza, o que fazer para vencer, gente? Minha sugestão é, à luz deste texto, vamos cultivar o contentamento no Senhor. Crentes contentes no Senhor não vivem presos ao futuro,
sempre pensando na próxima viagem, na próxima experiência, na próxima aventura. Não, crentes contentes no Senhor desfrutam alegremente do presente. Você entende isso? Não é saudável viver sempre sonhando com um amanhã. Você não deveria viver correndo atrás de algo que lhe promete realização ou alegria neste mundo. Você é crente, irmão? Tu pode descansar. Tu pode parar. Você deveria se alegrar em Deus e em tudo o que Ele já te deu. Ele vai continuar dando. Mas a verdade é, Ele já nos deu muito mais do que precisamos. Louvemos ao Senhor e sejamos felizes nele. Pare de viver só no futuro. Conte as bênçãos e se alegre no Senhor. Cristãos contentes não enxergam o próximo como devorador de suas posses. Cristãos contentes provam o seu contentamento em Deus e fazem guerra contra o engano do pecado à medida que repartem generosamente com os outros. Talvez esta seja a maior arma que temos contra o engano da riqueza, contra a avareza, contra a mesquinhez. Seja dizimista, meu irmão. Ofertante regular na igreja local. Seja generoso com seus irmãos, generoso com seus filhos, com a sua casa. Faça isso regularmente. Não permita que a riqueza tome o seu coração. E assim nós vamos provar do que disse Davi, do que falamos o tempo todo. O Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. Cristãos contentes não perdem o sono o tempo todo. Aqui e ali tudo bem, mas o tempo todo não. São os amantes do dinheiro que vivem assim, gente. Ou por causa do jantar, ou porque estão tremendo os joelhos de medo. Eu vou perder, vai desaparecer. E se uma crise? E se fulano? E se Beltrano? Irmão, nós trabalhamos duro, porque em nossa cosmovisão, nós trabalhamos antes de qualquer coisa para servir a Deus. Deveríamos ir para a cama esgotados de servir a Deus durante todo o dia. Deveríamos deitar e dormir sem medo, porque nós sabemos, Deus é a nossa sentinela. Ele monta guarda à nossa volta. Ele é a nossa segurança e a tua riqueza, irmão. Fica tranquilo. Dorme em paz. Não faltou. Deus jamais faltará com seu povo. Então, cuidado com o amor à riqueza. Fazer da riqueza um Deus é encher a vida de insatisfação. Faça da riqueza o seu Deus, é o segundo alerta de Salomão. E sua vida será cheia de frustração. Loucura, né? Você pensa que vai ter mais e que será finalmente feliz. Mas olha o que a gente lê aqui no texto. Versos 13, 14 e 15. Há um mal terrível que vi debaixo do sol.
riquezas acumuladas para a infelicidade do seu possuidor. Se as riquezas dele se perdem num mau negócio, nada ficará para o filho que lhe nascer. O homem sai nu do ventre de sua mãe, e como vem, assim vai. De todo o trabalho em que se esforçou, nada levará consigo. Há um mal terrível que vi debaixo do sol. Qual é? Riquezas acumuladas para a infelicidade do seu possuidor. Se tem riqueza, mas não se pode desfrutar dela. É uma grande frustração. Na verdade, são 3 grandes frustrações apontadas por Salomão. Primeiro, você pode acumular riqueza apenas para perdê-la em um mau negócio. Você pode acumular riqueza e de tão focado nela, você pode perder a oportunidade de investir na sua família. Você pode acumular muita riqueza, mas isso é fato, diz Salomão. Você não pode levá-la quando morrer. Não é tudo, gente. O sábio continua, versos 16 e 17. Há também outro mal terrível. Como o homem vem, assim ele vai, e o que obtém de todo o seu esforço em busca do vento, passa toda a sua vida nas trevas, com grande frustração, doença e amargura. Se o louco por dinheiro perde tudo, se todo o seu esforço se revelar como correr atrás do vento, o que lhe sobra na vida? Como ele viverá? Salomão nos diz que ele passa toda a sua vida nas trevas. Em outras versões nós lemos, ele come nas trevas. Comer na Bíblia é um ato social. Ninguém come só. É dividir a vida. É ter comunhão com as pessoas. Então, quando Salomão nos diz que este homem come nas trevas, o que ele está nos dizendo é, ele ficou só. Ou porque seus amigos são falsos amigos, e uma vez que a riqueza se foi, eles também se foram, ou, mais provável, ele ficou só porque se tornou um chato, um azedo, um amargurado. É o que acontece, gente, quando se ama e se perde a riqueza. Será que não é daí que vem sua frustração com a vida? Será que você não está amargurado por coisas desse tipo? Talvez você esteja doente de amor pelas coisas desta vida. Quando as tem, você é a melhor pessoa do mundo, sorrisos, abraços e festas. Quando as perde, você se torna um chato, azedo, amargurado, solitário. Acertei? Mas diga-me, por que se preocupar tanto com as coisas deste mundo, se nós não vamos levá-las de todo jeito? O reformador Martinho Lutero escreveu: se terei de abandonar minha riqueza na morte, por que não faço logo na vida?
Vejam, talvez tenhamos aqui, gente, o segredo para lidarmos com as frustrações. Talvez tenhamos aqui soluções para muitos dos nossos problemas. Meninos e meninas, as crianças que ficaram aqui, carrinhos e bonecas não duram para sempre. Jovens e adolescentes, bem, os adolescentes estão no retiro ainda, mas digam a eles, pais, time de futebol e vestido não duram para sempre. Homens e mulheres que me escutam, casas e carro não duram para sempre. Por que é que estamos tão frustrados com as coisas deste mundo que não duram para sempre? Por que é que estamos brigando em casa, marido e mulher, por coisas deste mundo que não duram para sempre, quando temos a Deus, rocha inabalável, riqueza que jamais perderá o seu valor? A gente está brigando pelas coisas erradas. Pense nisso. E pense também seriamente no que você vai deixar para os seus filhos. Olha o que Eclesiastes está nos dizendo, gente. Pais que amam o dinheiro não deixam nada para os seus filhos. Em contraste, Provérbios nos ensina que pais sábios são aqueles que deixam herança para os filhos. Você vai deixar? Os pais tolos, e há muitos deles, gastam tudo o que têm com eles mesmos. Não sobra nada para investir no menino. Não sobra nada para investir na filha. Não lhes parece importante. Outros pais, sob a desculpa de que estão trabalhando pelo futuro dos filhos, nunca estão presentes. Uns não deixam nada de material, outros não deixam nada de emocional e espiritual. Eu me lembro de ter ouvido de uma mãe, muitos anos atrás, com muitas lágrimas no rosto: pastor, eu não conheço o homem que mora na minha casa. Ela se referia ao filho de 15 anos. Eu lhe perguntei: você quer conhecer, irmã? Claro, pastor, eu daria tudo para conhecer meu filho. Falei: então eu vou lhe dizer algumas coisas básicas, que está na cara. Deixe um de seus 3 empregos, deixe um de seus 2 carros, e deixe muitos de seus luxos de lado. E então você conhecerá seu filho. Não tem outro caminho, gente. Nós precisamos fazer escolhas. Não dá para ter tudo na vida, mas nós não podemos perder o mais importante. Ou sacrificamos o amor ao dinheiro por amor aos nossos filhos, ou inevitavelmente teremos de sacrificar nossos filhos por amor ao dinheiro. Que o Senhor nos ajude, que façamos a melhor das escolhas e que assim evitemos muitas frustrações na vida. Quanto mais cedo decidirmos, melhor.
Faça da riqueza o seu Deus e sua vida será cheia de insatisfação, cheia de frustração. Para terminar, invertendo a ordem, Salomão nos diz: faça de Deus a sua riqueza e sua vida será cheia de alegria. Versos 18, 19 e 20. Assim descobri que para o homem o melhor e o que mais vale a pena é comer, beber e desfrutar o resultado de todo o esforço que se faz debaixo do sol, durante os poucos dias de vida que Deus lhe dá, pois essa é a sua recompensa. E quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte e a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Raramente essa pessoa fica pensando na brevidade de sua vida, porque Deus o mantém ocupado com a alegria do coração. Algo mudou no texto. Conseguem perceber? Deus, que não tinha aparecido ainda, aparece 4 vezes nos últimos 3 versos do capítulo. Para aqueles que estão estudando o Oica, olha as observações aí. E isso nos prova que Deus é o mais importante deste texto, assim como de todos os outros, e que Ele faz toda a diferença na nossa vida diária. De acordo com o sábio, o melhor da vida é comer, beber e desfrutar dos frutos do trabalho, pois isso é uma dádiva de Deus. Correr atrás da riqueza como se ela fosse um Deus é frustrante, gente. Recebê-la, porém, das mãos de Deus é recompensador. De acordo com o sábio, é Deus quem concede riquezas, e mais, é Deus quem nos capacita a desfrutá-la. Nenhum crente deveria viver correndo atrás da riqueza, quando se sabe que Deus tem prazer em nos abençoar. E mais do que isso, prazer em nos deixar desfrutar de suas bênçãos. De acordo com o sábio, é Deus quem nos mantém ocupados com a alegria do coração. Veja, quem ama o dinheiro não tem sossego, gente. Não consegue dormir, está sempre preocupado, tem medo de tudo e de todos. Quem ama a Deus raramente fica pensando na brevidade de seus dias, porque Deus o mantém ocupado não com as preocupações, mas com a alegria do coração. De novo, a diferença deste parágrafo e da nossa vida é Deus. No mundo de Salomão e no nosso mundo, a alegria é vendida separada, como se pudesse existir a parte de Deus. Mas a verdade, segundo a Bíblia, é: a alegria só pode ser encontrada em Deus e em uma vida centrada nele. Um comentarista de Eclesiastes escreve
A palavra-chave deste parágrafo é Deus. E o segredo da vida é a abertura para com Ele. Ou seja, a disposição de aceitar tudo como vindo do céu. Trabalho, ou riqueza, ou ambos. Bem, você já se abriu para Deus nesse sentido? Você já fez dele a sua maior riqueza, ou será que ainda anda correndo atrás da riqueza como se ela fosse o seu Deus? Não dá para fazer as duas coisas por muito tempo, gente. Em algum ponto da caminhada nós somos obrigados a escolher. Foi Jesus quem disse: ninguém pode servir a dois senhores. Lembram disso? Pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Palavras de Jesus. Servir aqui não é prestar serviço, é prestar adoração. Quem serve ao dinheiro espera do dinheiro socorro, alegria e segurança. Quem serve a Deus espera de Deus ajuda, riqueza e segurança, pois reconhece que tudo vem dele. Qual dos dois é você? Ou melhor, quem é o seu Deus de verdade? Se você vive correndo atrás da riqueza, como se a vida dependesse disso, eis onde está o teu Deus. Mas se você vive correndo para perto de Deus, se esforçando e gastando tempo para conhecê-lo e amá-lo, eis onde está a tua riqueza. Se você tem riqueza e não consegue desfrutar dela, seja lá pelo que for, eis onde está o teu Deus. Mas se você desfruta de qualquer coisa que Deus colocou na tua mão, eis onde está a tua riqueza, irmão. Nós precisamos buscar este equilíbrio. Nem devemos tratar a bênção de Deus como se fosse apenas riqueza. Isso é teologia da prosperidade, falso evangelho. Nem deveríamos desprezar a riqueza, como se ela fosse fonte de maldição. Isso é ensino equivocado das Escrituras. Mas são nesses polos que os crentes mais vivem, e sofrendo. Muitos sofrem porque nunca conseguem ter a riqueza prometida pelos falsos pregadores. E se sentem menores, menos abençoadas, amaldiçoadas. Só que muitos outros crentes têm alguma coisa para desfrutar, mas não conseguem porque julgam pecado. Gente, vamos recobrar equilíbrio, sanidade bíblica em nossas mentes. Carro, casa, saúde e longevidade não são a maior riqueza que a Bíblia nos promete. Deus o é. Então que vivamos toda a nossa vida para conhecer o Senhor, para desenvolver intimidade com Ele, pois diz a Bíblia que o segredo do Senhor é para aqueles que o buscam. Quer ser rico espiritualmente? Viva perto dEle. Mas se Deus nos der a bênção de ter alguma riqueza,
materialmente falando, que a recebamos como dádiva de Deus. Comer uma boa comida, beber um bom vinho, desfrutar dos frutos do trabalho honesto e duro, são dádivas de Deus. É Deus quem nos dá vida, diz Salomão. É Deus quem nos concede riqueza. E é Ele quem nos dá alegria no coração. Para de ser chato, irmão. Curte a vida para a glória do Senhor. Ou Ele vai te cobrar por isso. Posto isso, vamos lembrar que em um mundo manchado pelo pecado, nem as melhores dádivas podem nos realizar plenamente. Rico e pobre sabem disso. Porque nenhum dos dois se dá por plenamente satisfeito com a vida que tem. Qual é o nosso problema, gente? Não é a educação, não é a política, não foi a colonização deste país e não daquele país. Nosso problema é o pecado, gente. Quando os nossos primeiros pais desobedeceram a Deus, eles perderam a maior riqueza da vida, comunhão com Deus. E desde então, seus descendentes vivem peregrinando, correndo atrás de algo que lhes preencha plenamente, mas não dá. Nada os preenche, nem pode fazer. Porque nós não fomos feitos só por Deus. Nós fomos feitos também para Deus. E é nesta relação vertical com Deus que se acha a nossa verdadeira riqueza. Não foi o que Jesus disse àquela mulher samaritana, de João 4? À beira do poço de Jacó, a água que representava os presentes desta terra, Jesus disse: olha, se tu beber desta água, tu vai ter sede de novo. Mas se tu beber da água que eu tenho para te dar, tu não terás mais sede, porque dentro de ti se armará uma fonte de água que vai jorrar para a vida eterna. Meu amigo, você nunca vai ser satisfeito se estiver procurando por água na fonte errada. As fontes deste mundo são rotas, estão rachadas, a alegria lhes escapa, a felicidade some. Só há alegria verdadeira em Deus. Como é que se apropria disso? Paulo escreve aos Coríntios e diz que nós chegamos a este mundo cegos. E é verdade. Todos nós nascemos cegos para a realidade de Deus. E nós vivemos assim, até o dia em que o Evangelho é pregado. E o Espírito Santo, de maneira sobrenatural, nos abre os olhos do coração. Se isso lhe acontecer, uma prova concreta você vai começar a soltar as fracas riquezas deste mundo. Elas vão perder o brilho, o valor para você. Se isso lhe acontecer, o Espírito lhe abrir os olhos, Cristo vai tomar uma proporção gigantesca em sua vida. Você vai se maravilhar
com o Cristo que se fez pobre na cruz do Calvário, recebendo a tua maldição, a minha culpa, a fim de nos tornar ricos da graça, do perdão e da comunhão com Deus. Que assim seja hoje, na vida daqueles que nos visitam, e que assim seja sempre na vida dos crentes, que estejamos diariamente soltando as falsas riquezas deste mundo, para nos contentarmos cada vez mais no Senhor. Sim, pois, se há pessoas que amam o dinheiro e fazem dele um Deus, também há pessoas, gente, que abandonaram o amor ao dinheiro e que fizeram de Deus sua maior riqueza. Uma delas foi o missionário William Carey, pai das missões modernas. Enquanto servia na Índia, ele recebeu uma carta desaforada de um irmão da Inglaterra. E na carta o irmão lhe perguntava por que é que ele trabalhava fora. Por que não se contentava com o dinheiro que a missão lhe enviava? A resposta dele foi: eu trabalho fora porque eu quero financiar a tradução da Bíblia. Eu sou pobre, sou realmente pobre e sempre serei pobre, até que a palavra de Deus seja publicada em bengalês e hindustâni. Será que é por isso que a gente trabalha? Será que queremos dinheiro para dizer ao mundo que Cristo e não o dinheiro é a nossa maior riqueza? Vamos provar, gente, que Cristo é a nossa maior riqueza, usando a riqueza que Ele nos deu para tornar o nome de Cristo cada vez mais conhecido e desejado entre as nações. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos e tome um tempo para orar ao Senhor em resposta àquilo que você ouviu nesta manhã.